Olá! No dia 12 de junho foi comemorado o Dia dos Namorados. E por causa disso, o Conexões de hoje vai discutir como estão os relacionamentos na contemporaneidade. Mas antes disso, você também acompanha... Esse projeto tem fundamental importância na formação do professor de Ciências e Biologia. O povo brasileiro, ao menos do ponto de vista formal, conta com uma série de mecanismos que o permitem participar diretamente da vida da República. Por não ser uma cidade litorânea, Goiânia acaba não sendo uma das principais opções turísticas do Brasil. Apesar de ser educação à distância, a gente tem sempre esse contato muito próximo com os alunos. O projeto A Escola Vai ao Bosque leva os alunos e professores de Goiânia para conhecer o Bosque Santa Hilária, que fica no campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás. Sair da sala de aula e conhecer pessoalmente uma reserva de espécies nativas. Essa é a oportunidade oferecida aos alunos que participam do projeto de educação ambiental A Escola Vai ao Bosque, criado em 1999. Dentro deste projeto, alunos do ensino fundamental e médio, professores em formação e professores que já estão na sala de aula visitam o Bosque Saint-Hilaire, que fica no campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás. Esse projeto tem fundamental importância na formação do professor de Ciências e Biologia. Ao mesmo tempo, ele trabalha com o eixo de cidadania e educação ambiental. Então, as crianças, além de desenvolverem o aprendizado ou o conhecimento de alguns conteúdos do ensino de ciências diretamente na natureza, eles refletem sobre situações de meio ambiente aqui e na escola. Isso, antes de mais nada, é para a universidade, porque demonstra um estreitamento entre a nossa atuação enquanto profissional, atendendo demandas da nossa sociedade, que aqui nos mantém, inclusive. Do ponto de vista do curso de Ciências Biológicas, uma relação de aproximação como essa, ela proporciona um campo de atuação e de experiência para os nossos alunos que conhecem muito da teoria, mas pouco da prática. Então isso facilita o espaço da atuação prática do aluno junto às escolas para compreender de fato como funciona uma escola. E para a escola, a coisa mais importante, na minha opinião, é justamente aproximar o conhecimento científico que é gerado nos meios acadêmicos de uma forma, de uma linguagem mais assimilável pelos alunos, eles possam de fato compreender. Em 14 anos de existência, o projeto já deu vários resultados, como a publicação de um livro, que auxilia o professor no ensino de ciências. Além disso, o projeto A Escola Vai ao Bosque é importante para incentivar os alunos na preservação da natureza. Acho que uma das coisas que chama bastante a atenção é o quanto as crianças gostam de sair da escola. Essa é uma oportunidade singular de transcender a sala de aula, nós temos outros espaços educativos. Quanto à universidade, é um compromisso social que a UFG tem com as escolas de Goiânia. Eu não faço muita coisa assim para preservar não, mas eu sei que é importante, né? Não faço assim que não adianta mentir, né? Esse projeto vai ajudar que eu vou conhecer mais a natureza. Aos poucos eu vou conhecendo e assim eu vou preservando o meio ambiente. Eu tento não jogar lixo nas ruas, tento ajudar as outras pessoas também lembrando disso. As coisas assim, até mesmo meus pais às vezes eu lembro disso. E hoje tem mais um Conexão Cidadã. Você fica sabendo mais quais são os mecanismos de participação popular na política brasileira. Confira agora. O povo brasileiro, ao menos do ponto de vista formal, conta com uma série de mecanismos que o permitem participar diretamente da vida da República. O primeiro desses mecanismos todo mundo conhece, são as eleições. Mas, além disso, o cidadão pode, por exemplo, coletar assinaturas e, alcançado um determinado número, que não é pequeno, mais de 1 milhão de assinaturas, ele pode propor uma lei de iniciativa popular, ou seja, uma lei pode ser apresentada ao nosso Congresso sem a necessidade sequer de um deputado ou da Presidência da República fazê-lo. O cidadão também pode controlar o exercício do mandato dos seus parlamentares, o dia a dia dos seus parlamentares, de várias maneiras, via audiências públicas, orçamentos participativos naqueles estados em que eles acontecem, e pode, eventualmente, ser chamado a participar do processo legislativo via plebiscitos ou referendos. Plebiscitos quando o próprio cidadão vai dispor sobre uma lei que entrará em vigor, e referendo quando o legislativo já aprovou uma lei,
mas quer saber se os cidadãos concordam ou não com aquilo para que ela possa entrar em vigor. É verdade que há muitos mecanismos no Brasil, então, de participação do povo no poder, mas é verdade que esses mecanismos são pouco utilizados e que, no dia a dia, nós temos o que se pode chamar de uma democracia de baixa intensidade. Muitas vezes é o poder econômico, é o financiamento das campanhas, é o controle dos suportes de comunicação que acaba determinando o dia a dia da nossa República mais do que esses mecanismos de participação que não são tão eficazes quanto se imaginou quando eles foram instituídos lá em 88 com a nossa Constituição. E ainda hoje você acompanha um debate bem diferente no Conexões. Vamos falar sobre os relacionamentos entre casais nos dias de hoje. E no próximo bloco você acompanha a matéria sobre a educação à distância e também sobre as opções culturais da cidade de Goiânia. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. O Conexões já está de volta. E como sempre, o programa traz dicas culturais interessantes. Desta vez você conhece um pouco mais sobre algumas opções de lazer e cultura em Goiânia, principalmente no centro da cidade. Por não ser uma cidade litorânea, Goiânia acaba não sendo uma das principais opções turísticas do Brasil. Mas se engana quem pensa que aqui não tem nada para fazer. Planejada na década de 1930, a cidade tem como ponto central a Praça Cívica, que é rodeada de prédios em Art Deco, o estilo arquitetônico que dominou a construção da capital. Desta praça saem as principais avenidas da cidade e é andando por elas que encontramos outras boas opções de cultura e lazer. A primeira é o Teatro Goiânia, um dos prédios mais antigos da cidade e onde ocorrem apresentações artísticas e culturais. Andando por outra rua do centro da cidade, encontramos o Mercado Popular, que reúne produtos que representam bem a goianidade e também muitas histórias interessantes. Viver em Goiânia traz para a gente um privilégio, porque é uma das cidades, mais tranquilas do país, apesar de ser o centro-oeste, perto de Brasília. Eu acredito que, além de ter uma história bonita, Goiânia, ela tem também um futuro promissor. Então você sai, você anda pelo mundo, mas você volta. Quem mora 5, 6 anos não sai mais de Goiás. E todo mundo que vem para aqui, bebe água de Goiânia, não fica sem Goiânia, tá querendo voltar para cá. Além de tudo isso, outro ponto forte de Goiânia são os parques espalhados por diferentes bairros da capital. Um dos mais antigos e bem conservados é o Bosque dos Buritis, localizado também na região central. Nestes locais, muitas famílias se reúnem para passear, descansar e conversar. E isto é só um pouquinho do que Goiânia tem a oferecer aos turistas. E você continua acompanhando dicas de cultura, lazer e também de atividades acadêmicas agora no Conexão Urbana. De terça a sexta-feira acontece na UFG o 21º Simpósio de Estudos e Pesquisas da Faculdade de Educação. O tema do seminário será Pedagogia e Psicologia, Formação e Identidade Social. O simpósio é aberto a toda a comunidade acadêmica. A programação completa e os valores da inscrição podem ser conferidos no site da Faculdade de Educação. Já estão abertas as inscrições para o Intercom Nacional. Esse ano o evento vai ser realizado em Manaus, no período de 4 a 7 de setembro. As inscrições podem ser feitas no site www.intercom.org.br e vão até o dia 9 de julho. O Goiânia Ouro apresenta nesta quarta-feira a peça Uma Noite em 5 Atos, da companhia Arte Riso. A peça é inspirada em um dos livros que integram o próximo vestibular da UFG e mistura educação, artes cênicas e literatura. A apresentação está marcada para as 8 horas da noite. As entradas custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia.
Ao longo dos últimos anos, cada vez mais pessoas têm procurado a educação à distância. E em Goiás isso não é diferente. E esta modalidade de ensino tem seu lugar garantido. Confira mais na matéria produzida por um aluno de jornalismo da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG. De acordo com o último Censo da Educação Superior, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o ensino à distância já responde a quase 15% das matrículas em ensino superior no país. Esse dado mostra uma maior acessibilidade a cursos de graduação e especialização, além da adesão cada vez maior à internet. Na UFG, o Centro Integrado de Aprendizagem em Rede, o CIAR, é o órgão responsável por apoiar e acompanhar as iniciativas de educação à distância na universidade, que só na área de graduação oferece 9 cursos. A coordenadora pedagógica do centro afirma que o aluno que decidir fazer um curso à distância deve se dedicar ao estudo da mesma forma que no ensino presencial. Então, se ele for um bom profissional, mesmo formado no curso à distância, isso é o que vai pesar menos. Então, acredito que pelas nossas conversas informais com os alunos, muitos já estão no mercado de trabalho, muitos já ingressaram numa pós-graduação estrito sensu. Então, nós vemos com bons olhos essa saída do aluno dos cursos de graduação, principalmente, e a entrada deles no mercado de trabalho. Outra instituição que oferta esse tipo de curso em Goiás é o SESI-Senai. Ao todo, são mais de 80 cursos à distância nas áreas de iniciação profissional e nível técnico. O material pedagógico é ofertado tanto por material impresso quanto na internet. Além disso, há uma preocupação em estimular a interatividade entre o professor e os alunos, mesmo que no ambiente virtual. São acompanhados por uma equipe multidisciplinar de professores, que a gente chama de tutor, além de um profissional chamado de monitor, que é quem cuida das questões motivacionais, né? Saber por que o aluno não está acessando o curso, se ele está tendo alguma dificuldade. Então, apesar de ser educação à distância, a gente tem sempre esse contato muito próximo com os alunos. Com o avanço da tecnologia aliado aos novos modelos de ensino, a figura do professor somente na sala de aula tem se tornado algo cada vez mais raro. Isso faz com que o ensino à distância chegue nos mais diversos lugares, sendo até mesmo uma forma de inclusão social. Porém, os desafios do ensino à distância ainda são enormes, como, por exemplo, a dificuldade de acesso à internet em determinados lugares e o elevado número de desistência em cursos desse tipo. Mas quem pensa em entrar num curso dessa modalidade não precisa desanimar. O mercado de trabalho tem aberto as portas para profissionais formados à distância e vale a pena dedicar-se. Você que é estudante de comunicação social de uma universidade pública também pode enviar uma produção audiovisual para o Conexões e participar do quadro Conexão Universitária. O envio pode ser feito por meio da página da TV UFG, www.tvufg.org.br, na aba Apoio Cultural, Envio Online de Produções. Neste local você encontra as fichas de inscrição e autorização que devem ser preenchidas e enviadas por e-mail para jornalismo@tvufg.org.br. No próximo bloco você confere mais um debate do Conexões. E desta vez o tema são os relacionamentos entre os casais nos dias de hoje. Bom, e para falar sobre isso, quem vai estar aqui no estúdio do Conexões é a historiadora e também integrante do movimento feminista, Lúcia Rincon, e a psicóloga Valéria da Silva. Não perca, é no próximo bloco. No Brasil, o dia 12 de junho foi escolhido como data para comemorar o Dia dos Namorados. Na última quarta-feira, então, os casais apaixonados comemoraram a data de diferentes formas. E por isso, Conexões de hoje traz um debate bem diferente e fala sobre como estão os relacionamentos entre casais nos dias de hoje. E para falar mais sobre isso, estão aqui no estúdio a psicóloga Valéria da Silva. Olá, Valéria, muito obrigada por comparecer ao Conexões. De nada, olá. Tudo bom? Tudo bem. Bom, e a gente também está com a historiadora e integrante do Conselho Nacional da Mulher, Lúcia Rincon. Olá, Lúcia, muito obrigada por ter vindo ao nosso debate. Olá a todos. É um interessante debate. Obrigada pelo convite. Bom, mas antes de começarmos o debate, você confere uma matéria relacionada aos relacionamentos entre casais. Alma gêmea, cara metade, tampa da panela. Os nomes dados ao ser amado variam, mas a vontade da maioria das pessoas é uma só: compartilhar a vida com alguém que as faça feliz.
seja do sexo oposto ou do mesmo sexo. No entanto, a maneira como as pessoas compartilham a existência sofre alterações constantes, que são determinadas pelas mudanças sociais e históricas e também pelos preceitos religiosos. Essas alterações têm sido acompanhadas pelo direito, que rege também sobre as relações amorosas, como, por exemplo, no caso das pessoas que não se unem oficialmente. O único parâmetro que tem que ter para configurar a união estável é união pública e duradoura, contínua e com o intuito de formar família. Se você namora, né, mas não é com o intuito de formar família, e sim com o intuito de namorar, de conhecer a pessoa, não é união estável, é namoro. Então, se você está junto, muito embora não haja coabitação, que para nós também não é necessário ter a coabitação, mas se a união é com o intuito de formar família e tem afeto, não interfere para nós a questão do tempo. Os avanços na legislação não têm atendido apenas aos casais heterossexuais, mas também àqueles de mesmo sexo. Uma das maiores vitórias do movimento é que, a partir de agora, as relações homoafetivas também podem ser oficializadas em qualquer cartório. O marco principal foi com a decisão do Supremo Tribunal Federal de 5 de maio de 2011, que reconheceu a união entre parceiros do mesmo sexo como entidade familiar, sujeita aos mesmos direitos e obrigações que os casais que vivem em união estável, homem e mulher. Então, a partir daí, desse marco no direito brasileiro, foi que as questões começaram a se pacificar. A evolução chegou ao ponto de agora, recentemente, no dia 14 de maio, o Conselho Nacional de Justiça baixou uma resolução proibindo os cartórios de recusar a habilitação ao casamento de pessoas do mesmo sexo. A presidente da Comissão de Direitos Homoafetivos da Ordem dos Advogados do Brasil lembra que, no entanto, é preciso avançar também em outros quesitos. Precisa de uma lei ainda no Brasil para que regulamente os direitos, principalmente com relação aos filhos que podem ser oriundos de reprodução assistida e também os filhos socioafetivos. Precisa de uma regulamentação e o casal que tiver filhos oriundos de reprodução assistida ou filhos socioafetivos, de qualquer forma vai ter que buscar a justiça para colocar nessa certidão das crianças os nomes dos dois pais ou das duas mães. Bom, agora para começar nosso debate, Lúcia, o que você acha sobre os relacionamentos entre casais na atualidade? Houve mudanças muito bruscas para as últimas décadas, para as gerações anteriores, ou os relacionamentos seguem uma linha, continuam iguais? Iguais não continuam, né? Sem dúvida, toda a dinâmica da sociedade impõe novos parâmetros de relacionamento. Agora, há critérios diferentes, há formas diferentes de se relacionar, a gente identifica conceitos diferentes, inclusive. Dentro de uma pesquisa que nós realizamos, por exemplo, na universidade, lá na PUC, num determinado momento nós tínhamos uma equipe grande. Acho que é interessante a gente ver como é que essas coisas vão se manifestando. Uma equipe de uns 8, 10 bolsistas e de repente a gente viu que o trabalho não andava. Qual era o problema? É que ao se encontrar todo começo de semana, as pessoas começavam a discutir o ficar. Com quem que você ficou, com quem que não ficou, e isso não andava. E nós, mais velhas, entendemos que nós tínhamos que saber direito como é que estava funcionando o ficar para saber como é que as coisas iam caminhar. E foi muito interessante, a gente acabou escrevendo um artigo a respeito, porque os critérios e os parâmetros são: oportunismo? A história de namoro firme, ficar, noivar, casar, como é que isso se colocou numa nova dimensão para a juventude? Então, nesse momento, nós começamos a aprofundar, inclusive do ponto de vista de buscar nas teorias o que é mesmo que hoje está pautando a responsabilidade com o afeto, com o carinho e com a vida do outro, né? Eu penso que sua pergunta tem muita pertinência, porque não é brusco, embora muitas vezes a gente não consiga, nós mais velhos e mais velhas, não consigamos acompanhar essa dimensão. O que é mesmo que mudou? É irresponsável? Nós vimos que não é irresponsável, né? Que a liberalização vamos dizer assim, sexual,
que a gente pode chamar que aconteceu no na última metade do século passado, ela vai tomando outra conformação. Então, o sexo não é mais o mais importante? Será que é? Né? Então, ele pode passar por experimentos e isso não implica que para fazê-lo você tenha que ter um profundo sentimento que abala o coração. Quer dizer, todas essas questões estão colocadas hoje de uma forma diferente e a gente precisa estar mais atento para como é que isso vem se manifestando de fato. Bom, e para você, Valéria, sobre a ótica da psicologia, como é que esses relacionamentos e também essas interações entre homens e mulheres, pessoas do mesmo sexo, duas mulheres ou dois homens, têm se alterado e você tem percebido essa alteração hoje para os jovens principalmente? Em realidade, eu estou de acordo com o que diz a Lúcia, em partes, né? No sentido de que mudou muito, né? Mas tem muitas coisas que hoje em dia continuam como era faz 50 anos ou mais, né? E em realidade eu acho que a gente perde um pouco a referência porque hoje tudo é muito rápido, né? As coisas acontecem a uma velocidade vertiginosa, né? Então a relação de casal não fica sem passar por esse movimento rápido, né? Hoje eu fico, né? Que é o que a professora disse, né? Eu fico com alguém, amanhã eu fico com outra pessoa, né? Atualmente eu estou fazendo uma tese, por isso eu disse que ainda não sou doutora, né? Mas eu estou fazendo uma tese e um dos objetivos do projeto é exatamente analisar por que hoje, apesar de tantas mudanças, tantas coisas que a gente vê que realmente o relacionamento por internet, né? Que é uma coisa que hoje a gente não tem dúvida, né, que é um avanço em certo sentido, que é uma nova forma de se relacionar, mas ainda a gente tem o mesmo tipo de relacionamento que é eu te conheço no bar, né, eu te conheço na praça, na rua, mas eu também te conheço na internet. E uma das linhas do projeto é exatamente perceber que apesar dessas mudanças, apesar de tudo que a gente está vendo hoje em dia, a gente tem certos comportamentos que eu chamo no projeto de amor romântico, né? Que é a ideia, né, do Dia dos Namorados, que persiste, né? E não significa que seja bom ou ruim, simplesmente persiste, né? A ideia de eu vou ser feliz, por exemplo, o dia que eu encontrar a minha meia laranja. E talvez essa meia laranja não exista, né? Ou talvez eu já estou com ela, mas eu continuo procurando ainda. Né? Isso é uma coisa que me chama muita atenção e é uma fonte, depois a gente provavelmente vai ter oportunidade de falar mais, mas é uma fonte de sofrimento imenso, né, para os casais. Porque em realidade, se eu estou procurando uma coisa que já tenho, eu não me dou conta que já tenho. Né? Então é muito interessante. E essas coisas, junto com outras circunstâncias, como por exemplo a questão do ciúme, né, que a gente fala que mudou tanto, será que mudou? Né? Não, a gente então continua falando um pouco mais sobre isso. Vocês acreditam que algumas alterações na sociedade, de forma geral, como a mudança do papel da mulher, que hoje não é mais a mesma do que da época das nossas avós, das nossas bisavós, e também a questão de uma maior liberdade sexual e também da escolha da sexualidade, em que as pessoas têm mais liberdade de não ficarem presas a uma sexualidade muito rígida, do heterossexual, isso também tem alterado essa conformidade do relacionamento? Sem dúvida nenhuma. Mesmo que seja por internet, se eu acho bonito ou feio, né, então eu estou lançando mão dos meus critérios do que eu gosto, do que eu senti em termos de atração sexual. Isso eu posso fazer, coisa que a minha geração pôde menos, né? A geração da minha mãe não pôde. Então, esse novo critério, ou seja, essa nova sexualidade colocada, a possibilidade, esses novos papéis que a mulher vem assumindo, rompendo com conceitos e preconceitos, ou seja, de fato exercendo o seu papel de cidadã, né, e de cidadã e sujeito da sua própria vida, ela possibilita uma vivência afetiva diferenciada. Né? E uma vivência afetiva que rompe a barreira heterossexual também. E aí apresenta a possibilidade de novas famílias. Não são só novos relacionamentos, novas conformações familiares, casais, né? E tudo isso
aponta para um avanço civilizatório muito grande, na minha opinião. Você passa a ter na sociedade a possibilidade das pessoas se realizarem a partir do seu sentimento de forma responsável, tratando a sua sexualidade de forma responsável e não forçando a barra para ser heterossexual, branco, da classe dominante, eu preciso de ter estudo para poder ser feliz. Não é assim mais. E eu considero que o feminismo, modéstia à parte, nós ajudamos muito na colocação desses novos valores, dessas novas possibilidades de realização enquanto seres humanos. Ainda muito difícil, porque enfrentamos projetos horrorosos, como o da cura gay, como do Estatuto do Nascituro, né? Que estão na ordem do dia, mas que são rompimentos que nós precisamos fazer com coragem e persistência, porque é isso que vai garantindo que os novos relacionamentos, as novas possibilidades de realização enquanto seres humanos sejam legitimadas, sejam aceitas, sejam compartilhadas. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora, mas daqui a pouco a gente continua debatendo a questão dos relacionamentos nos dias de hoje. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. E hoje o tema do Conexões são os relacionamentos amorosos entre casais, tanto aqueles heterossexuais como homoafetivos. Para falar mais sobre essa realidade de hoje, a gente está aqui conversando com a Lúcia Rincon, que é historiadora e também integrante do Conselho Nacional da Mulher, e também com a Valéria da Silva, que é psicóloga. Bom, Valéria, você acredita que essas mudanças nos relacionamentos e a configuração dos relacionamentos é a mesma para os casais do mesmo sexo, para duas mulheres ou para dois homens? Esse amor romântico, essa forma da procura pela cara metade, também é igual? Ela também se desenha igual para esses casais? Eu estou chegando à conclusão, cada vez mais, que as relações de casais não é a mesma nem para o próprio casal, né? Porque inclui duas pessoas e essas pessoas têm perspectivas muito diferentes no sentido de o que eu busco e o que eu tenho, né? Ou seja, o que eu desejo e o que eu desejo que essa pessoa seja para mim, né? Então, quando você me pergunta sobre o que busca é a mesma coisa, o que desejam é a mesma coisa, possivelmente. Então, um traço comum que a gente busca é o que a gente considera beleza, e a beleza aí é externa, é física, né? Que depois, junto com outros momentos que eu encontro essa pessoa, com outras qualidades que eu vou aprendendo dessa pessoa, então aí sim, eu tenho beleza interior, eu gosto da família dessa pessoa, eu gosto, né, do ambiente que ela vive, eu gosto, enfim. Outro traço, né, que é o que você me perguntou, o que se mantém, o que não se mantém, o outro traço seria, eu procuro uma pessoa, né, e essa é uma das conclusões que a gente está chegando no projeto do doutorado, eu procuro uma pessoa que me complemente, né, que me complete, que me apoie, que seja a base, né? Quando você pergunta para um casal que está começando o namoro, né, que essa pessoa significa para você? Qual que é a resposta? Tudo, né? Quando você pergunta para um casal, eu tive essa experiência no projeto de doutorado, que tem 50 anos de casados, ou 60, ou 80, o que essa pessoa significa para você? Muitas coisas, né? E nesse momento significou isso, e nesse isso, então... São etapas, e esse é o outro traço que eu considero comum na relação de casal. Todos os casais, independente da escolha que eles fazem, tem etapas que seguem, né? Tem momentos, tem um primeiro momento que é intimidade, né? Física, sexual, emocional, um outro momento que é paixão totalmente, e um outro momento que é um compromisso mais a longa distância, né? Ou não. Porque aí, se eu não sou capaz de assumir o compromisso, eu começo de novo, do zero. Bom, a gente falou de várias alterações, mas algumas coisas se mantêm, infelizmente, em alguns pontos, né, Lúcia? Como a gente falou do ciúme, a relação, às vezes, doentia, a violência contra as mulheres, ou a violência doméstica. Como é que isso tem se configurado hoje em dia com a Lei Maria da Penha, com várias alterações aí? Ainda persiste essa violência contra a mulher, como a gente vê em vários casos? É porque a raiz disso
de fato, está no patriarcado e na sociedade de classes, né? Então, e tudo isso toma uma outra configuração, inclusive com o papel da mídia, reafirmando alguns conceitos ou agindo no sentido de respaldar aquilo que aparece de novo na construção dos relacionamentos e da evolução, não só da legislação, mas dos direitos, da própria sociedade que vai absorvendo essas mudanças. Mas a dominação das mulheres pelos homens, ela é um critério de funcionamento de uma sociedade desigual, né? Onde alguns têm que permanecer desigual para que outros sejam melhores, né? Alguns têm que permanecer menores, né? E nisso as mulheres foi destinado o papel ao lado dos escravos e, portanto, todos nós trabalhadores desempenhamos aí uma função que precisa se manter para ser mantido esse estado de coisas. Então, lamentavelmente, nós ainda vivemos sim a raiz dos problemas da violência contra a mulher. E aí você pergunta, da violência contra a mulher, contra o homossexual, porque quebramos padrões existentes que deixavam essa sociedade tranquila no seu processo de reprodução. E aí você pergunta, a Lei Maria da Penha, ela traz, claro, são instrumentos, as delegacias das mulheres foram em outro momento, né? Legislações que vão avançando e permitindo que se viva a vida em condições de igualdade. Mas ainda é muito pequenininho esse passo, histórica e culturalmente falando, mas são passos importantíssimos que nós não podemos perder de vista e que precisamos ir aperfeiçoando, né? A gente falou um pouquinho da internet no bloco anterior, eu queria que você falasse mais sobre isso. Algumas pessoas apenas se relacionam pela internet, conhecem pessoas pela internet, tem mudado muito a relação, às vezes, de conhecer alguém, principalmente por esses meios eletrônicos. Como é que você vê isso na sua pesquisa, essa relação, às vezes, um pouco fantasiosa que a internet cria? Em realidade, eu acho que a gente cria fantasia estando por internet ou não, né? É uma característica do ser humano, em um determinado momento, ver uma coisa melhor ou pior do que realmente é. E no caso de uma relação amorosa, felizmente ou infelizmente, não sabemos, a gente vê melhor do que é, né? Então, esse traço é um traço que acontece nas relações, estando a pessoa por internet ou não. Para mim, o que chama mais atenção, né, da perspectiva da internet é se eu consigo me relacionar com as pessoas fora da rede virtual, né, da área virtual, e dentro do espaço virtual, me parece fundamental, excelente, né? É uma forma a mais, é uma ferramenta. Em realidade, a internet é uma ferramenta, e a ferramenta, ela não trabalha sozinha. A gente dá o uso para a ferramenta, né? Então, no momento que a pessoa consegue fazer esse intercâmbio, né? Eu transito entre o virtual e o não virtual, para mim, me parece uma ferramenta mais e é perfeito. Mas no momento que a pessoa simplesmente deixa de utilizar essa estratégia, essa ferramenta, e vira um compromisso, ou seja, a única possibilidade que ela tem, aí me parece preocupante. Mas não só no aspecto de relacionamento amoroso, né? Eu, por exemplo, vamos citar um exemplo, uma rede social. Eu conheço pessoas do meu grupo social que tem 2.000 amigos e nunca tomou café com nenhum deles, né, pessoalmente. Então, assim, é uma ferramenta interessante, só que a gente tem que ter cuidado com o uso, né? E outra coisa também importante, quando a gente fala de internet, a gente trabalha com conceitos muito diferentes. A Lúcia e eu estávamos conversando agora sobre os conceitos, né, que a gente tem na realidade, no cotidiano da gente, os conceitos de internet, né? Eu não posso aplicar na minha vida cotidiana, na minha relação com as pessoas, os mesmos princípios, porque para começar a internet vai mais rápido ainda do que o que acontece na vida da gente habitualmente. E como tem quantidade de informação, eu não posso ampliar muito a informação. Eu não posso procurar na internet, por exemplo, na relação de casal, uma pessoa que seja compatível comigo 100%, porque eu não sei se essa pessoa está mentindo ou não. Eu não estou vendo-a, né? Então, é uma arma
um pouco complicada, né? Uma arma aí bastante é uma ferramenta, uma arma não, é uma ferramenta e a gente tem que estar com muita clareza para ver o uso que a gente está dando para essa ferramenta. Como sentar na mesa de um bar com os amigos, né? E todos estarem ao celular, por exemplo. Então, são estratégias que a gente tem hoje e isso vai a mais, né? Possivelmente, né? Tá surgindo aí vários tipos de relações de casal, né, várias formas. O conceito de rápido está muito associado sempre, o conceito de se não der certo eu passo para a seguinte, né? Tem um conceito que eu trabalho na minha tese que é o zapping amoroso, né? E é o zapping dos canais de televisão, né? Ah, esse eu não gosto, pá, esse eu não gosto, tá? Né? Então esse eu não gosto. O seguinte, só que a gente não está se dando conta que o que eu não gosto é uma coisa que eu vou ter que melhorar. Né? Porque se eu passar para a seguinte relação, provavelmente eu não vou gostar de novo da mesma coisa. Mas aí eu vou começando e terminando, começando e terminando. Bom, para finalizar, a gente está falando agora de relacionamentos aí fluidos, em que eu fico com várias pessoas ao mesmo tempo, ou até mesmo dentro de uma relação mais estável, em que há uma liberdade sexual maior, os relacionamentos abertos, ou aí outras configurações de relacionamentos que a gente não via tanto, ou pelo menos não eram tão abertas como são hoje. Isso pode denunciar que daqui a alguns anos o relacionamento da forma como a gente conhece, ele pode enfraquecer e pode acabar, as pessoas podem deixar de viver todas essas etapas do namoro, do casamento, isso pode ser algo esquecido, falido, uma instituição falida, como muitos dizem? Eu penso que existem conceitos, formas, elas se alteram muito, né? E tem conteúdos que permanecem historicamente, né? Então vai mudar a forma, vão mudar, né? Agora, e é interessante, eu falava ontem com uma criança, uma adolescente, perdão, 15 anos, né? E ela criticava, a Valéria ao dizer aí todo mundo numa mesa, ela criticava uma figura que ela tinha acabado de ver, de relacionamento naquele dia, pai, mãe e filho. Num restaurante, onde a criança, o pai chegou e instalou um filme para a criança. Ele pegou o celular e a mãe também. Né? E uma jovem de 15 anos fazia a crítica, não era eu. Né? Então nós precisamos entender que existem conceitos de relacionamento entre pessoas, seres humanos, que permanecem. Né? Permanecem o olho no olho, que ainda que por internet é importante. Né? O dia a dia é muito importante, então a necessidade da troca. Né? Assim como eu também dizia que eu só percebi que meu filho escrevia bem depois que eu mandei um e-mail e ele me respondeu extensamente, porque eu acompanho cotidianamente, não fico olhando os textos que ele escreve. Então eu penso que nós precisamos estar muito atentos e atentas, né? Nós que queremos estudar as relações sociais, né? Para que a gente não perca a referência daquilo que verdadeiramente é importante, que é o resgate e a nossa realização enquanto seres humanos. Aquilo que nós precisamos nos conhecer e conhecer o momento em que a sociedade está, como é que eu me coloco diante disso e que tipo de relacionamento eu quero naquele momento para a minha vida. Bom, tá certo, Lúcia. Conexões agradece muito a sua presença para falar sobre esse tema e com certeza a gente vai continuar debatendo tanto esse tema com outros temas relacionados. Muito obrigada. Nós, feministas, agradecemos. Obrigada também, Valéria, pela sua participação. De nada. Muito obrigada pelo convite. Estamos à disposição. Bom, e o Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas. Você faz isso acessando as redes sociais ou então mandando um e-mail para o Conexões. Você também pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do programa. E agora o programa voltou ao horário normal. Aí por causa da paralisação da transmissão da Série C do Campeonato Brasileiro, estamos no sábado, às 8h15 da noite, os horários alternativos no domingo e na segunda-feira também às 8h15. Eu te espero na próxima semana.